Mais um Conversas do Campo para vocês e hoje o convidado é o professor Paulo Djalma Zimmer. Ele vai falar com a gente um pouquinho sobre sementes de qualidade para as altas produtividades. Então fica com a gente que tem muita informação por aí. Professor Djalma, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por se deslocar até aqui conversar com a gente. Prazer é todo meu, agradeço o convite, a oportunidade, e a gente faz isso com bastante carinho sempre, porque é uma forma de entregar informações para o pessoal que está querendo fazer uma lavoura um pouco mais protegida, uma lavoura mais bem construída a partir do início, né? Exato. Muito obrigado de novo, professor. Então, professor, para a gente começar, quais seriam os atributos de qualidade que a semente deve atender? Então, a gente define a semente com 4 atributos, né? Atributo físico, fisiológico, genético e sanitário. Por quê? Porque em algum momento isso vai fazer muita diferença para a semente ou para a lavoura. Então eu vou abrir um pouco esses atributos, né, e para explicar um pouco melhor. Então vamos pegar o primeiro atributo, o atributo físico da qualidade da semente. Tem a ver com tamanho, tem a ver com padrão de forma, tem a ver com trincamentos, amassamentos, danos muitas vezes imperceptíveis a olho nu, né, mas que num segundo momento pode interferir muito, principalmente com relação ao tratamento de sementes ou a inoculação ou a própria plantabilidade. Vai interferir na relação física da semente com o sistema de distribuição das plantadeiras. Então é algo bastante importante. Ou vai acabar, o tratamento da semente pode acabar danificando a semente se esse atributo não for bem, vamos dizer assim, observado. Outra questão importante em relação a esse atributo físico da qualidade da semente é a umidade da semente. Então isso interfere muito também no tratamento, na inoculação, mas principalmente na relação que a semente terá com o solo quando o plantio ocorrer próximo de uma chuva com excesso hídrico ou com assim, uma chuva, um plantio seguido de uma chuva, né? Então são coisas que a gente precisa sempre ficar bastante atento com isso. Então a gente quer o dano físico muito baixo e uma umidade que não seja muito baixa. Uma umidade próxima de 12% é uma umidade muito boa para semente de soja, principalmente. Aí nós vamos dando sequência, né? O próximo atributo da qualidade, o atributo fisiológico. Ele tem a ver com 2 testes de qualidade de sementes, germinação e vigor. Então também é muito importante, porque boa parte dos problemas que a gente tem associado ao estabelecimento das culturas depende do vigor da semente. Então você tem que, atributo fisiológico também tem que ser principalmente mensurado através do vigor das sementes, né? Tem que ser o mais alto possível para você ter mais segurança no processo de plantio, né? Avançando um pouco, nós vamos para o atributo genético da qualidade, que tem a ver com o padrão genético dos materiais. Quando a gente percebe problemas com esse atributo? Quando eu observo uma lavoura e observo diferenças de ciclo e observo diferenças de pubescência, né, de coloração, diferenças associadas à estatura da planta. Então não é desejável e pode interferir em distintos graus no manejo da cultura, mas sinceramente é o que menos atrapalha hoje a produtividade das culturas. Finalizando, o atributo sanitário da semente. Ele tem um impacto muito grande no estabelecimento da lavoura, porque ele pode carregar patógenos associados. Nem todos eles são controlados pelo tratamento de sementes. Então, a idoneidade e o capricho do sementeiro é algo bastante importante. Não estou nem falando de quem não controla isso com salva-semente, muito arriscado. E isso pode também
acarretar sérios problemas, não só em função dos fungos presentes na semente, mas também a questão de solo, que acho que a gente poderia tratar num segundo momento. Isso, neste ano, no Rio Grande do Sul, nós tivemos sérios problemas com a questão sanitária, que provocou muitos problemas de replantio, porque quando você casa presença de patógenos, não necessariamente só na semente, mas também no solo, e condições ambientais que atrasam a emergência, por exemplo, temperatura do solo mais baixa, excesso de água, falta de oxigênio no solo, aí o fungo toma conta e acaba com a sua lavoura. Então, por isso, esses 4 atributos, num momento ou em outro, farão toda a diferença na segurança de começar bem uma lavoura. Perfeito. A gente teve muito problema de tompamento, dumping off aqui no estado. Professor, o senhor falou de atributo fisiológico, atributo sanitário. Vamos entrar um pouquinho mais nessa área aqui e vamos falar sobre o estabelecimento da cultura. Qual a importância desses 2 atributos de qualidade para o estabelecimento da cultura? Então, é bastante interessante essa questão, porque quando você observa esses 2 atributos, né, você diminui muito os problemas no estabelecimento. Por quê? O atributo fisiológico tem a ver, como eu falei, em relação ao vigor da semente. O que é vigor? É capacidade fisiológica, é a velocidade com que uma semente consegue sair do estado semente para o estado planta. E ela vai fazer todo o enfrentamento com o ambiente no estado planta. No estado semente, ela é um prato de comida para os patógenos, né? Então, é importante isso. Vigor alto, qualidade fisiológica garantida, para você ter uma rápida emergência, um rápido estabelecimento. A questão sanitária, ela anda junto com isso, porque se eu não tenho um tratamento de sementes eficiente ou eu tenho problema sanitário no solo, isso se potencializa quando não tem vigor. Por quê? Porque ela vai atrasando, a condição ambiental não é a boa, né? E aí o patógeno toma conta. Então, vigor alto, condições ambientais boas, você tem um enfrentamento maior das questões sanitárias. Vigor baixo, condições ambientais que não são boas, você tem um problema no estabelecimento. É óbvio que as questões muito relatadas neste ano aqui no estado pegaram inclusive, isso é importante falar, pegaram inclusive lotes de sementes com alta qualidade fisiológica. Entretanto, faltou nesta questão o solo. E aí a gente precisa fazer uma crítica, e o Rio Grande do Sul tem ótimos especialistas na questão de solo que nem sempre são ouvidos pelos produtores. Então fica aí uma crítica, vamos dar mais atenção a esses profissionais que nós temos aqui no estado, que são grandes especialistas nessa questão de solo. E eu vou entrar um pouquinho nessa questão, ainda que não seja a minha área, mas nós temos uma monocultura de soja aqui que ela não se sustenta. Nós precisamos usar mais cereais, gramíneas, né? Inclusive no verão, ou fazer um trabalho bem legal de gramíneas no inverno para você cortar o ciclo dos patógenos de solo que estão causando sérios danos. Isso ficou bem claro este ano ao estabelecimento das culturas e depois persistem ao longo do desenvolvimento da lavoura. Esse ano a gente teve semeadura do começo de outubro até o final de dezembro. Pois é, não, mas isso até é uma coisa que pode, se eu usar bem essa questão da janela de semeadura, é uma fortaleza que nós temos. Sim. A gente tem que controlar um pouco mais a ansiedade no plantio. Não tem por que a gente forçar plantio na abertura da janela. Você força lá no fim porque você não vai deixar de fazer a lavoura. Mas no início a gente precisa controlar um pouco a questão da ansiedade. E aí eu digo que nós temos que ter mais um atributo aí, o psicológico, né? Para a gente controlar um pouco aquela ansiedade e fazer o plantio num momento onde eu tenho uma previsão climática nos dias que sucedem o plantio um pouco mais favorável para que se estabeleça a cultura, porque depois que a soja conseguir emitir raiz, estabelecer, ela suporta condições mais adversas. O problema é a gente colocar ela numa situação completamente solo frio, falta de oxigênio no solo, muita pressão sanitária. Aí acontece tudo isso que a gente aconteceu, ainda que eu tenha uma semente boa. Sim.
Tudo isso que a gente viu esse ano. Porque não podemos colocar a responsabilidade só em uma questão, Claro, né? claro. O estabelecimento ele é produto de muita coisa, regulagem, acompanhamento de plantadeiras, né? Acompanhamento de plantio, profundidade, o meu sistema de produção, se ele constrói um solo favorável ou ele está desconstruindo o solo, qualidade da semente, todos esses atributos que a gente falou, né? E o momento lá de você colocar isso no solo. Então São várias coisas. São né? várias O pessoal não está muito ligado em tudo isso daí. Acho que o aspecto psicológico... nós vamos ter que trazer os psicólogos também para jogar daí. Bom, professor, a gente falou do aspecto fitossanitário, da qualidade de semente, do aspecto psicológico também. E o que seria a chamada semente verde? Semente verde, o senhor diferencia para nós semente verde e semente esverdeada, então. E o que isso influencia, qual é esse problema, como a gente pode minimizar? Então, a semente, tecnicamente a gente costuma tratar mais como semente esverdeada, porque ela assume distintas tonalidades de verde, né? E no que ela se diferencia de uma semente normal? Principalmente na capacidade de armazenamento. Ela tem uma longevidade menor, porque no processo de formação, desenvolvimento ali da semente, o processo de maturidade dela foi precipitado, foi acelerado, e por isso ela não terminou algumas trocas fisiológicas, entre elas a troca da clorofila para outros amiloplastos, entendeu? E então todas as sementes são esverdeadas durante a formação e elas perdem isso. As que perdem, concluíram a maturidade; as que não perdem, não concluíram a maturidade, permanecem esverdeadas. Então o esverdeado é um sinal de uma maturidade não concluída, e não apenas por isso, pela cor, mas outros processos importantes para a capacidade de armazenamento, para a longevidade, para o vigor, não foram concluídos naquela semente. Por isso ela tende a ter um tempo de armazenamento menor e costuma dar mais problema no campo. Por isso, a indústria sementeira estabelece um ponto de corte em todos os lotes de sementes. Então, no controle interno de qualidade, a sementeira já descarta aqueles lotes que possuem um percentual significativo de sementes esverdeadas, exatamente para evitar isso. Então, isso é controlado na indústria, deve ser controlado na indústria de sementes. Agora, outra parte da pergunta: o que leva à produção de sementes esverdeadas ou de campos de produção que eventualmente apresentam mais sementes esverdeadas? São vários aspectos e é difícil de controlar. Por quê? Depende do ano. Então, problemas de raiz na soja tendem a aumentar o percentual de sementes esverdeadas. Problemas sanitários do solo, falta de água, né? Isso é um fenômeno que muda ao longo dos anos. Temperaturas elevadas durante e tudo isso mais associado ao enchimento de grão, principalmente nos últimos dias. Sim. Tá? Então, vamos pegar temperatura elevada, deficiência hídrica, pode ser causada por falta de água ou por apodrecimento de raiz, né? Questões sanitárias de solo, tudo isso costuma aumentar o percentual de sementes esverdeadas. E tem mais um desequilíbrio no manejo de alguns fungicidas. Quando você perde um pouco a mão no controle sanitário e começa a colocar mais fungicidas de forma exagerada no final do ciclo, pode também causar um aumento de sementes esverdeadas no lote. Mas o que a indústria sementeira faz? Né? Ela já identifica esses campos e já descarta eles para semente. Né? Pelo menos é assim que as boas práticas de produção de sementes sugerem que seja feito. Né? Então é um problema que fica lá, ele tende a ficar mais na sementeira. Agora, como a gente está falando, a gente não está falando só para o Rio Grande do Sul, nós estamos falando para amigos de todo o país. É preciso também chamar a atenção, quando se fala em semente esverdeada, que há uma região no Tocantins, principalmente, que produz semente de soja na entre-safra, no inverno nosso. Então a semeadura, a colheita praticamente ocorre no mês de agosto e setembro. E por ser num sistema de produção com subirrigação,
e elevadas temperaturas, é comum você ter a presença naqueles lotes de uma elevada quantidade de sementes esverdeadas. Só que elas não costumam dar problema no plantio porque elas são colhidas em setembro e são semeadas em outubro e novembro. Sim. Então você foge daquela questão da longevidade, porque ela é super jovem, está esverdeada, ela consegue, se você teve um controle de qualidade legal, você pode assumir que aquele esverdeamento não causará problema no estabelecimento das lavouras. É muito diferente você ter uma semente esverdeada produzida em janeiro, fevereiro, março e ter que ser armazenada até outubro, novembro, dezembro. Aí aquele lote começa a ter, o esverdeado já não terá aquele desempenho. Sim. Então isso é importante a gente acertar. Perfeito, professor. Então, professor, para a gente fechar aqui, para a gente ter mais ou menos, não digo um número, mas uma expectativa. Qual seria o ganho da produtividade da gente usar semente de alta qualidade, com vigor, alto vigor e boa germinação? Olha, eu tenho alguns números para te passar, mas eu quero provocar uma reflexão também. A pergunta vou devolver ela um pouco diferente. Quanto vale você ter uma lavoura bem estabelecida para o desempenho? Quanto custa você ter uma lavoura mal estabelecida e ter que replantar? E eu estou falando no Rio Grande do Sul que não tem safrinha de milho. Agora, se você quer imaginar o cerrado, bota aí mais o problema de atraso de janela de replantio de soja, pegando a janela de safrinha de milho, Paraná para cima. Quanto custa isso? E quanto vale quando eu faço bem feito? Então isso tudo interfere demais na produtividade. Aliado a isso, a pesquisa já conseguiu mensurar o efeito do vigor da semente no desempenho em relação à produtividade. Os números são extraordinários. Isso foi feito na academia por várias instituições e foi validado em fazendas, em vários locais. Então eu posso te dizer que numa faixa de vigor de 70 a 90 pelo teste de tetrazóleo, eu posso dizer que a cada 1,5 ponto de vigor eu tenho um saco de soja a mais por hectare. Eu posso te dizer que na faixa de 65 a 95 de vigor pelo envelhecimento acelerado, a gente conseguiu 28 quilos fazer uma homenagem ao professor Chu, lá da Universidade de Pelotas, a equipe dele conseguiu identificar que a cada ponto de vigor 28 quilos de grãos a mais por hectare. Então imagina que nós temos esses dados, são consistentes, mas eu não quero deixá-los sozinho. Tem toda a questão da segurança de começar um plantio direitinho, na época certa, conseguindo aproveitar a janela de milho em algumas regiões. Então, vale a pena a gente ir atrás dessa questão de um pouco mais segura de plantio, de estabelecimento. Tudo que a gente já falou para trás aqui, né? Para poder chegar nessas altas produtividades que é o que todo mundo quer. Exatamente. Professor, foi um prazer enorme conversar com o senhor aqui. Foi de grande valia, tanto para mim quanto para todo mundo que está em casa. Se o senhor quiser deixar mais algum recado para o pessoal, as câmeras estão aí. Então, eu agradeço também a oportunidade, né? O tempo às vezes é bastante corrido, né? Mas às vezes a gente força algumas questões, né? E eu não quero que isso pareça prepotência ou de minha parte, eu queria assumir assim que tudo é fácil de fazer. Não, eu entendo perfeitamente a dificuldade que é estabelecer uma lavoura, a dificuldade que é fazer agricultura aqui no país, mas principalmente a gente sofre muito quando os resultados são negativos e por isso eu acho que quando a gente está falando e tecnicamente, a gente tem que ser sincero, a gente tem que alertar para tudo que pode interferir. E assim como um pai corrige os seus filhos e aconselha ainda que eles não gostem, eu me sinto, de certa forma, na responsabilidade de dar a dica bem correta, ainda que você, mas olhando lá para frente, olhando para o resultado, para a sustentabilidade do seu negócio e, no final das contas, para a rentabilidade, para o dinheiro no bolso. Né? Perfeito.
Era isso aí, pessoal, acho que ficou bem claro para vocês aí. Sugestões e dúvidas deixa nos comentários, não esquece de deixar o teu joinha no vídeo, já te inscreve no canal da Timac e segue o Mais Soja lá no Facebook. Era isso aí, um forte abraço e até o próximo Conversas do Campo.